preocupados. E nem isso alegrou eles. Jesus começou a insistir, dando palavras de motivação para tentar compreender o porquê eles estavam tristes. Alguém lembra o que Jesus falou para eles no primeiro encontro? No primeiro encontro ele disse assim, ó: é chegado o reino de Deus na terra. Agora que ele vai embora, ele diz assim: ei, lembra da minha frase? Eu disse que é chegado o reino de Deus na terra. Agora que eu estou indo embora, eu digo assim, ó: eis que o reino de Deus está dentro de vós. Não entendeu, crente? Vou falar de novo. Jesus chegou e disse assim, ó: eu estou trazendo o reino de Deus para a terra. Quando ele foi embora, ele disse: eu posso ir embora porque agora eu peguei o reino e coloquei dentro de cada um de vocês. Você não está sentado só perto de um homem, de uma mulher. Você está sentado perto de alguém que tem o reino de Deus dentro deles. E se você entender e acreditar no que eu estou falando, nada pode paralisar você. Você não precisa ter medo de espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que assola o meio-dia. Você não precisa ter medo do amanhã, porque o reino de Deus está dentro de você. Por onde você passa, a glória de Deus te acompanha. Onde a planta do seu pé pisa, Deus te dá por herança. Quando você abre a sua boca para falar, os demônios fogem de você. E se você for um pentecostal e ora em línguas, aí o céu desce onde você está. Alguém tem o reino de Deus dentro dele aqui? Deixa-me ver. Mas nem isso deixou os discípulos felizes. Para entender isso, eu tive que fechar os olhos, imaginar a cena, e eu me transportei para o meio da cena. Se você quer saber como é que um pregador cria um sermão, eu crio assim. Eu leio o texto 10 vezes, memorizo a história, fecho os olhos e entro dentro dela. E fico com a minha imaginação vendo as cores, o tamanho do inimigo, a forma da espada. Eu me coloquei entre aqueles 12 mais um. Fiquei bem atrás. E eu vi eles brincando, conversando. E eu vi quando Jesus falou para eles: olha, eu estou indo embora. E eles ficando tristes. E eu não entendi, então eu voltei um dia antes. E eu imaginei eles indo, pregando. E eles andando e olhando para trás e vendo se Jesus estava atrás deles. E eles iam com fé. Eles olhavam para cá, Jesus estava aqui. Eu voltei outros dias e vi Jesus dormindo ao lado deles, comendo com eles, almoçando com eles, jantando com eles. E eu peguei Jesus falando assim para eles, ó: não vos chamarei mais de servos, mas eu os chamo de meus amigos. E aí eu pego Jesus falando assim para eles: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi vocês. Não, isso aqui é forte demais, segura aí, eu já estou terminando. Não foi você que escolheu estar com ele, foi ele que escolheu estar com você. E aí vem a pergunta: o que foi que ele viu em você? Porque eu, como homem, não sei. E fico às vezes até com raiva, porque eu estou pregando aqui, você está me olhando com o olho seco há mais de uma hora, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Pensa, eu estou num congresso assembleiano, e ao invés de você abrir a boca para adorar, você está aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Eu não te entendo. Se fosse eu, teria te deixado em casa. Mas não fui eu que escolhi você. Ele grita: eu escolhi você. E o que foi que ele viu em mim, pastor? Só ele tem essa resposta. Eu só tenho uma coisa para te falar: ele não erra quando chama. Quando ele te chamou, ele não errou. Ele sabia exatamente o que você poderia produzir no reino. E você só não produziu ainda porque você não acredita em si mesmo. Você parou para ouvir esses crentes que aqui em Minas Gerais não tem, só tem lá na minha cidade. Esses coveiros de igreja, que estão na igreja desde a época de Noé. Alguns não são tão velhos, não viram o dilúvio, mas pisaram no barco que sobrou na terra. Não tiveram experiência com Deus, não foram batizados com o Espírito Santo, não acreditam em milagres. Aí vê você jovem, novo convertido, buscar e dizer assim: quieta, larga a mão de ser menino, aqui não é lugar disso. E ao invés de você se afastar deles e chegar perto de um crente que tem experiência, você caiu na lábia deles. E aí ficou desse jeito aí, ó, paralisado. Vem para o culto, senta, cruza a perna e fica meditando, sabe Deus no quê? Olha para alguém do lado que dá um grito e faz cara feia. Vê o outro pulando, diz assim: isso aí é meninice. Oxalá que esta casa fosse cheia de meninos. Eu sou vovô. Minhas filhas saíram de casa e a minha casa é perfeita, é linda, a casa dos meus sonhos. Mas a minha casa só tem alegria quando os meus netos estão lá.
Quando começa a quebrar tudo, pular, eu fico deitado no chão, eles pulam em cima de mim, coisa que eu nunca fiz com meus filhos. Eu só entendo a alegria de ter meninos na casa hoje. Do que adianta ter uma casa perfeita sem alegria nela? A alegria do Senhor ainda envolve os crentes pentecostais. Só para não perder a sentença, tem algum pentecostal de verdade aqui? Então dá mais um grito de glória a Deus aí. Agora, por favor, não se mexa e preste atenção. Eu percebi e entendi o motivo da tristeza. Aleluia. Eles não estavam sentindo falta dos milagres que não teriam mais, porque Jesus disse: vocês farão outras obras maiores. Eles não estavam sentindo falta do peixe. Não era falta de entretenimento. Eles chegaram num ponto com Jesus que eles já não se importavam se tinha milagre ou não, se tinha pão, se tinha sinais ou não. Eles se importavam com uma coisa só. Pergunte o quê? Se a presença dele estava ali. Vou falar de novo. Eles chegaram num nível de maturidade tão grande que eles não se importavam mais com coisas, eles se importavam com ele. Eles queriam andar e olhar por cima do ombro e falar: ele está aqui. Eles iam dormir de boa noite, Jesus, diziam: ele está ali. Quando Jesus falou: na casa de meu pai tem muitas moradas, eles falaram: vamos perder a presença. E aí eles ficaram tristes. E aqui eu abro um parênteses e falo agora como um velho assembleiano. Que saudade. Que saudade dos cultos de antigamente. Não era por causa de milagres ou batismos com o Espírito Santo. Era porque o corpo da gente, o culto inteiro, ficava arrepiado. E quando arrepiava, a gente começava a chorar do nada. A gente olhava para o pregador, a gente não queria saber se ele sabia ler ou escrever. A gente via ele pregar e as lágrimas descendo. A gente sabia que Deus era real para ele. A gente gritava nos cultos porque sabia que ele nos escutava. Ultimamente a gente entra nos cultos e a gente sente que está todo mundo ali, menos ele. Eu ando pregando em lugares onde Jesus não está. Não, pastor, é impossível. Impossível é Deus pecar. Passei a vida inteira pregando Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro, cearei com ele e ele comigo. Passei a vida inteira usando uma hermenêutica simples. Pecador, Jesus está batendo a porta do seu coração. Se você ouvir, ele entrará. Mas como eu disse, é uma hermenêutica simples. Enquanto texto, não precisa de hermenêutica. Jesus diz: João, escreve 7 cartas para 7 igrejas. Não era sinagogas, não era centro de feitiçaria, não eram mausoléus tibetanos. Eram igrejas, eclésia, chamados para fora. Igrejas cristãs, estabelecidas no nome dele, fundadas no nome dele. Lá dentro, as pessoas estavam cantando louvores no nome dele. Lá dentro, estavam pregando, estavam levantando ofertas no nome dele. Só que ele estava do lado de fora, fazendo assim, ó: eis que estou à porta e bato. Não adianta falar de mim aí dentro, cantar sobre mim aí dentro, se vocês não deixam eu entrar aí dentro. Não, pastor, mas isso é impossível. Impossível? Por que você acha que a Bíblia Sagrada diz que naqueles dias vão dizer: mas eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome, eu fazia, as coisas aconteciam? Ele vai dizer: mas eu não estava lá. Eu estou sentindo a falta da presença dele. E se você não entende isso e não quer acreditar em mim, eu vou deixar um rei da Bíblia falar com você. Esse rei entrou dentro do palácio. Ele foi para a sala do trono e procurou o melhor amigo dele. O melhor amigo dele não estava ali. Ele entrou no quarto. O melhor amigo dele não estava no quarto. Ele foi nos quartos de hóspedes. O melhor amigo dele não estava no quarto de hóspedes. Ele foi em todas as salas, em todos os cantos do palácio. O melhor amigo dele não estava lá. Aí ele dobrou os joelhos. Sabe Deus aonde?
e começou a falar assim: amigo, quer tirar alguma coisa de mim? Tira o reino, tira a fama, tira o reino, tira a riqueza, mas não retires de mim. Não retires de mim a sua presença. Quando Jesus entendeu o motivo da tristeza, olha Jesus falando: agora eu entendi o que vocês querem, então fiquem em paz, porque eu não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. O olho deles brilhou, a mente deles perguntou, não a boca. Aí Jesus responde: e eu vos enviarei um outro Consolador. Novo Testamento, escrito na língua grega, outro Consolador significa: eu vos enviarei um irmão gêmeo meu.